Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero contar uma ilustração antes de nós entrarmos propriamente no texto da palavra. E vou dizer essa ilustração que ilustra muito bem o nosso dia a dia, principalmente do mundo cristão, né? Certa vez tinha um homem muito rico, ele tinha alguns filhos, e ele tinha a filha ou o filho preferido. E ele era uma filha, era a preferida. Muito rico, estava à beira da morte. E aí ele preparou, né, a herança, distribuindo a herança antes de morrer, e foi distribuindo um por um, foi chamando o outro. E aí, quando chegou na filha, ele falou para a filha: filha, você é minha preferida, eu vou te dar coisas boas. E eu vou te dar a minha Bíblia para você e o que nela contém. A Bíblia dele era uma Bíblia surrada, uma Bíblia, né, de muito uso, e deu para ela. Ela ficou tão decepcionada, muito decepcionada. O Senhor disse que me ama tanto. E aí ela ficou com aquela amargura, muitos anos, envelheceu, e aí ficou doente. Aí, depois de longos tempos, na sua doença, em sua casa, olhou para a estante e viu a Bíblia do seu pai. Estou doente mesmo, vou dar uma lida na Bíblia, né, do meu pai, né, que meu pai me deixou eu praticamente na miséria, me deu esse livro, né? Foi ler. Quando ela abriu a Bíblia, tinha lá contratos de ações milionárias, muito superior ao que ele tinha dado aos outros demais filhos. Ações, o qual talvez se ela tivesse usado os médicos não estaria naquela situação, né? Ações dentro da Bíblia. E é isso que acontece conosco hoje, né? Esse dia, quando nós fazemos nossas meditações aqui, eu conversando entre nós, né? Eu perguntando, por que será que nós não valorizamos o que Deus fala? As promessas grandiosas, né, que Ele tem para nós. Então nós vamos entrar agora na nossa reflexão. Fico me perguntando, parece que fala assim, e a gente dá de ombro, não acredita muito, não se alegra. Perceberam isso? Então vamos aqui para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Grandíssimas e preciosas promessas. Como ele não tinha palavras para dizer o tamanho das promessas de Deus, ele falou grandíssimas e preciosas, né? E dentro dessas promessas, né, continuando o texto, para que por ele vos torneis participantes da natureza divina. Quer dizer, você vai participar da minha natureza. Só pelo fato de nós participarmos da natureza de Deus, ter a natureza de Deus, gera motivo de nós explodirmos o nosso coração. Será que realmente temos a natureza de Deus dentro de nós? Será que cada um de nós já se examinou? Será que eu tenho uma parte de Deus dentro de mim? Será que eu tenho uma natureza de Deus? Ou minha natureza é de Adão? De Adão, né? A natureza caída, né? E aí, outra promessa aqui, ó. Havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Tá vendo? Nós somos cobiçosos. Será que nós fugimos dessas coisas da cobiça? Ou nós queremos, eu quero isso, eu quero aquilo? Meus amigos, meus irmãos, nós temos promessas maravilhosas e grandíssimas. Nós deveríamos tirar um tempo, um dia, uma semana, sei lá, para pensar sobre isso. Quando a gente ganha pequenas coisas, a gente pula. Eu mesmo, esses dias aconteceu um fato, né? Fiquei tão feliz, tão alegre, tão pequenininho que aconteceu. E por que essas grandíssimas promessas nós nos explodimos de alegria, né? Então agora nós vamos para o outro texto. O outro texto se encontra no livro de Hebreus. Hebreus 14, 13 e 14, né? Por exemplo, tem muita gente que quer mudar de situação. Eu quero ir embora do país, eu quero ir para um país desenvolvido, quero isso, eu quero aquilo, quero ir para uma cidade melhor, quero ir para fora do país. Olha o que tem para nós aqui. Diz assim a palavra de Deus: pois não temos aqui cidade permanente,
mas buscamos a que está por vir. Deus está falando, tem uma cidade, a cidade que não há no universo. Se nós formos para o livro de Apocalipse, vai falar dessa cidade, toda de ouro, ruas de ouro, não há doença. Além do mais, esses dias eu estava conversando com a minha esposa, falando, puxa vida, como é que eu estou, né? Eu olho para mim assim, eu vejo a decadência do meu corpo, né? Por causa de uma doença que eu tenho, meus dentes começam a cair, parte dos meus dentes caíram já, né? Diabetes. Então o dente cai, fica mole e cai. E é tão feio a pessoa sem dente, não é feio? É feio a pessoa sem dente. E no meu caso está caindo os dentes, ficando esbanguelado, como diz o pessoal por aí. Fora os cabelos brancos, barba branca, né? Flacidez, canseira, dor não sei aonde, dor naquele. Olha que eu faço exercício físico, eu tomo cuidado, né? Mas mesmo assim, não vai evitar de eu não envelhecer. Mas nós temos essas promessas aqui dessa cidade maravilhosa, de um corpo restaurado. A palavra de Deus fala que nós vamos correr, não vamos nos cansar, não sei como que vai ser isso, vamos voar como águias, vamos ter um corpo glorioso, não vai entrar com corpo de enfermidade no céu. Por que que nós não nos alegramos com isso? Por que que nós não ficamos contentes? Oh meu Deus! Sabe por quê? Porque nós deveríamos ter essas promessas, porque fiel é o que prometeu. E quando nós tivermos fé suficiente, isso é fé. Então, se você não se alegra, né? Por isso que Davi falou assim, Senhor, torna a dar-me a tua alegria da salvação, alegria das tuas promessas. Dá para mim, meu Deus. Nós devemos pedir isso. Acrescenta-nos fé, porque parece que quando a gente fala da cidade, eu vou morar, meu nome está escrito no céu. Tá. Parece que nós somos como os incrédulos, né? Eu contei uma ilustração, certa vez, eu não cesso de contar essas ilustrações repetidas, do condenado, o capelão foi lá na Inglaterra, na época que tinha a pena de morte, e estava contando no inferno. O inferno, sim. O condenado olhando assim para ele. Peraí, isso que você está falando, você acredita mesmo nisso? Você acredita mesmo? A maneira que você está falando, né? A maneira que você está falando. Porque se eu acreditasse, igual você fala que acredita, nesse negócio aí do inferno, eu sairia pela Inglaterra inteira de joelho, pregando o evangelho, para não deixar as pessoas ir para lá. E assim é com nós, com essas promessas de Deus, da cidade que nós vamos andar de ouro, do corpo restaurado. O corpo restaurado, felicidade eterna, nunca vamos ter felicidade. Mas aí nós nos tornamos como os incrédulos. Os incrédulos falam que é loucura para eles isso que nós falamos. Morar em ruas de ouro, isso é história da carochinha, história do Papai Noel. Assim eu vejo muito. Então nós nos tornamos quase iguais a ele nesse sentido. Porque nós não. Aí qualquer coisinha nesse mundo. Por isso que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falou assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação não dá para comparar com o que é prometido para nós, não dá. A questão é que nós não procuramos pedir a Deus, como diz o salmista, Senhor, faz eu ver as grandezas da tua lei, das tuas promessas, deixa eu ver essa grandeza, Senhor. Quando nós passarmos a ver essa grandeza, os problemas vão ficar desse tamanhozinho, por maior que seja aqui nesse mundo. É que eu passo 100 anos sofrendo de dor aqui, não dá para comparar com a glória que vai ser revelada em cada um dos filhos de Deus. Então fica aqui essa reflexão hoje. Será que você tem noção do que você é mesmo diante de Deus? Você tem noção das promessas de Deus? Ou você só tem alegria de pequenas coisas? Eu fiquei alegre com uma coisinha que aconteceu. De nada, já acabou minha alegria já. Tem dias que já acabou, já passou. Fiquei tão feliz, parecia que tudo era, né? Sabe? Eu até briguei com a minha esposa. Qualquer coisa me alegra. E essas grandíssimas promessas? Se as pequeninas me alegram, e por que essa é impedido de eu dar pulo de alegria, sair saltando e, sabe, me tornar uma pessoa intrépida para pregar o evangelho, para falar das grandezas de Deus? Por que nós não conseguimos isso? Né? Estamos cheios de promessas de Deus. Eu espero que a partir dessa reflexão você reflita também sobre as promessas que pairam sobre nós.